O mundo já viveu situações em que a população mundial quase foi dizimada em sua totalidade, como no caso da peste negra, que matou milhões de pessoas durante o século XIV. Confira essa triste história da humanidade assistindo a esse vídeo até o final. Eu sou o Gustavo Fabrício e esse é o canal Eu Acho Que Não. E se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo e já aproveita agora e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ficar sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal. E inclusive tem vídeo novo aqui quase todos os dias, então vale muito a pena você se inscrever. E se você já se inscreveu e deixou seu like, tá tudo certo, bora pro vídeo. A peste negra foi uma epidemia global devastadora da peste bubônica. Ela está entre as doenças que mais mataram pessoas em toda a história humana. Ela atingiu principalmente o continente europeu e a Ásia, a partir de meados dos anos 1300. Essa praga chegou na Europa em outubro de 1307, por meio de 12 navios do Mar Negro. As embarcações atracaram no porto siciliano de Messina. Muitos não sabiam, mas ali se iniciaria o pior pesadelo dos europeus. E também uma das fases mais sombrias que o mundo já enfrentou. As pessoas reunidas nas docas foram surpreendidas de uma forma terrível. A maior parte dos marinheiros a bordo dos navios estavam mortos. Os poucos marinheiros que sobraram se encontravam em situações de saúde muito complicadas. Eles estavam gravemente doentes. Essas pessoas estavam cheias de furúnculos negros de onde escorriam sangue o tempo todo. As autoridades sicilianas ordenaram que a frota do que chamaram de navios da morte fosse para fora do porto, mas já era tarde demais. Nos anos seguintes, a peste negra matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa. Isso era equivalente a 1/3 da população do continente. Vários europeus antes disso já teriam ouvido rumores sobre essa grande pestilência. Essa estava traçando um caminho mortal através de rotas comerciais próximas ao Extremo Oriente. A doença já teria atingido de fato a China, Índia, Pérsia, Síria e Egito no começo dos anos 1340. Mas os europeus não estavam preparados para encarar a terrível realidade da peste negra. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer com o continente inteiro. No início da doença, certos inchaços, fosse na virilha ou nas axilas, aumentavam de tamanho, chegando a medir o tamanho de uma maçã, por exemplo. Esses inchaços vinham acompanhados de uma pequena ferida que parecia um furúnculo de sangue e pus, que saíam com frequência desses inchaços estranhos e assustavam cada vez mais as pessoas. Os dias se passavam e outros sintomas mais perigosos começavam a surgir. Era febre alta, calafrios, vômitos, diarreias, dores terríveis que deixavam as pessoas loucas com todo aquele sofrimento, e pouco tempo depois chegava a morte. A peste negra era um fantasma assustador e super contagioso. As pessoas podiam ser contagiadas com apenas um toque nas roupas. Essa doença também era terrivelmente eficiente. As pessoas podiam dormir completamente saudáveis e não sentindo nada, para amanhecerem mortas no dia seguinte. Levou um tempo para descobrirem que era a peste. Hoje os cientistas entendem que a doença foi transmitida por um bacilo chamado Yersinia pestis. Esse germe foi descoberto no final do século XIX por um biólogo francês. A partir daí, abriram-se as portas para estudos mais avançados. Estudiosos descobriram que o bacilo era capaz de viajar de pessoa para pessoa de maneira pneumônica, ou pelo ar. Além desse método, a peste também podia ser passada para as pessoas por meio de pulgas que tinham em ratos infectados. A peste se espalhou para o porto de Marselha, na França, e também para o porto de Tunis, no norte da África, e com isso logo chegou a Roma e Florença, duas cidades do centro de uma elaborada rota de redes comerciais. Era aí que nascia o perigo maior, pois lá era cheio de pessoas o tempo todo. Em meados de 1348, a peste negra chegou a Paris, Bordeaux, Lyon e Londres. Cada dia que passava, o pesadelo se espalhava ainda mais pelo continente europeu, matando cada vez mais pessoas. Em meados do século XIV, parecia não haver uma explicação racional para isso. Ninguém sabia na época como a peste negra era transmitida de um infectado para outro. Com isso, as pessoas ainda não sabiam como se prevenir dessa doença e nem como tratá-las caso já tivessem infectadas. De acordo com o médico, a morte instantânea ocorria quando o espírito aéreo escapa dos olhos de um homem doente e atingia a pessoa saudável que estava ali bem perto olhando para o doente. Na tentativa de lidar com a peste, os médicos se baseavam em técnicas bastante rudes e nada sofisticadas. Uma dessas técnicas era o derramamento de sangue em fervura, que é muito perigoso e nada higiênico. Outra prática bastante comum era envolvendo superstição
então como a queima de ervas aromáticas e banhos de água de rosas ou vinagre. E como se pode imaginar, essas técnicas não davam nada certo. Enquanto isso, em pânico, as pessoas saudáveis faziam o que podiam para evitar qualquer tipo de contato com os doentes, porque já começavam a desconfiar que a contaminação era por meio do ar. Os médicos da época se recusavam a ver os pacientes, os padres se recusavam a fazer qualquer tipo de reza nos doentes, e os lojistas também fechavam todas as suas lojas. Diversas pessoas assustadas começaram a fugir para as cidades do interior, e vendo a quantidade de mortos, logo se vê que isso não deu nada certo. A doença também atingiu vacas, ovelhas, cabras, porcos e galinhas. Assim, as pessoas nos campos ficaram ainda mais expostas à peste. Muitas ovelhas também morreram, e uma das consequências foi a escassez de lã na Europa. Muitas pessoas desesperadas em busca de salvação também abandonaram seus entes queridos. Foi a época de maior individualismo do continente, pois cada um buscava a sua própria forma de sobreviver, e como muitos não compreendiam a doença, essas pessoas também acreditavam que tudo aquilo era um castigo divino, ou seja, Deus estava punindo as pessoas por alguma coisa. As pessoas também acreditavam que a única forma de se salvar era ganhando o perdão de Deus. Parte da sociedade ainda acreditava que a única maneira de fazer isso era acabar com suas comodidades hereges e outros causadores de problema. E foi por isso que milhares de judeus foram massacrados em 1348 e 1349. Parte das pessoas enfrentaram o terror e a incerteza da terrível epidemia atacando seus vizinhos de todas as formas. Por outro lado, outras optavam por se voltar para dentro de sua casa, se preocupando com as condições de suas próprias almas, em um tipo de resguardo para se redimirem com Deus, digamos assim. Alguns homens da classe alta juntaram-se às procissões que viajavam de cidade em cidade e participavam de exibições públicas como a penitência e punição. Eles se torturavam na frente das pessoas, se auto-chicoteando com fios e pedaços de couro. Essa era uma forma de tentar se redimir por seus pecados. A doença continuou afetando as pessoas mesmo após o seu auge, e assim seguiu pelos próximos séculos. Foram então classificadas as etapas: primeira, segunda e terceira epidemias. A terceira, por exemplo, ocorreu no século XIX, mas a sua disseminação foi efetivamente travada pelos esforços das equipes sanitárias e teve seu início provavelmente na estepe da Manchúria, onde as marmotas infectadas foram caçadas. Essas caçadas foram feitas pelos imigrantes chineses. Eles pegavam e vendiam aos ocidentais para produzirem casacos. A partir de 1855, ela se espalhou por toda a China, ameaçando os europeus de Hong Kong em 1894. Isso resultou no envio de equipes de médicos e bactericidas para a região. No entanto, foi impossível evitar a disseminação por navios de portos para portos em todo o mundo, inclusive na Europa e na Califórnia. O mundo vivia então mais uma vez a epidemia da peste negra, que até aquela época já tinha matado mais de 70 milhões de pessoas. Mas felizmente, com as informações que as pessoas já tinham sobre essa doença, eles conseguiram acabar com ela, e o mundo mais uma vez foi um lugar tranquilo para se viver. Ei, se você gostou do vídeo, aproveita agora mesmo e já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ficar sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal. Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais, porque assim você vai ajudar o canal a crescer, e isso não custa nada para você. E aqui estão alguns outros vídeos do canal que eu acho que você possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!